Boa noite, meus irmãos. Paz seja com vocês, amém? Glória a Deus, é um privilégio estar aqui com temor, né? Nessa igreja mãe tão especial, o nosso superintendente, pastor Ayrton. E é uma igreja muito abençoada, é um exemplo para todas as outras igrejas da nossa região. E eu estou aqui feliz e com temor também, amém? Como o pastor Ayrton falou, nós estamos há 5 anos, em janeiro fez 5 anos que a gente veio de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O Márcio, meu marido, sempre foi gráfico, e a CIMED comprou uma gráfica, né? A CIMED, grande CIMED aqui, comprou uma gráfica de porteira fechada, então vieram muitas famílias e nós viemos também, né? A única igreja que eu achei aqui nessa região foi essa, a gente viu lá de Petrópolis, nós vimos pelo Google Maps, né? Vimos tudinho, vimos aqui a igreja, aqui, pastor, à frente da igreja, mas não imaginava que teria uma igreja lá em São Sebastião da Bela Vista. O Márcio, logo no segundo dia que nós mudamos para lá, o Márcio que achou a igreja lá, viu as 4 cores, né? Lá da quadrangular, e eu fiquei emocionada. E eu pensei que iria, como a gente aprendeu lá, né? Que ia ser cliente, né? Ia sentar no banco, ia tirar umas férias, pastor, porque lá também a gente sempre trabalhou muito na casa do Senhor, sempre engravidei das minhas filhas, namorei, noivei, casei, engravidei das minhas filhas, tudo também servindo no altar do Senhor. Então a gente pensou, vamos ficar uns 6 meses, vamos indo, né, todo culto lá para Pouso Alegre, era a igreja que a gente conhecia, mas aí achamos uma igreja lá e estamos lá até hoje, e eu amo aquela igreja, amo aquele povo, aqueles irmãos. Amém? Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Então, eu gostaria que vocês abrissem, nós vamos falar, vocês sabem que nós estamos aqui para somar, amém? Se é algo que vocês já aprenderam nessa semana, vocês vão adquirindo o conhecimento, e conhecimento sem prática, irmãos, é colocar a nossa casa sobre a areia, né? Jesus falou, aquele que ouve e não pratica, está construindo a sua casa sobre a areia. Mas quem ouve e pratica, então firma a sua casa na rocha, amém? Então, que o Senhor possa também falar mais uma vez ao seu coração, nesta noite. Eu quero que você abra lá em 1 Samuel, amém? E nós vamos ler no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não deixa nada a desejar de aventuras, né? Cheia de aventuras. E aí, olha só, nós vamos ler... Vamos ler a partir do 9, amém? É uma história longa, mas nós vamos ler a partir do 9, que fala assim, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Diz assim, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção na sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o verso 19 aqui diz assim, vamos continuar então 18 e 19. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos,
Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. Vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Eu sei, Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou, Senhor amado. Eu sei, Senhor, que tudo é honra e glória para Ti. Como o João falou, é necessário que Tu cresças e que eu diminua, Senhor. Espírito Santo de Deus, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas que há na Tua lei. Fala ao Teu povo, Senhor. Contempla-nos nesta noite com a Tua glória, com a Tua presença. Com o mover do Senhor em nós, Espírito Santo de Deus. Queremos estar aqui por completo. Todas as preocupações, todas as aflições, lançamos diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Nós Te amamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Meus irmãos, essa história de Ana, ela é muito conhecida porque, na verdade, nós conhecemos Samuel por causa de Ana. Samuel foi profeta, foi juiz, foi sacerdote em Israel. Samuel foi um grande homem em Israel, mas precisou de uma mulher clamar a Deus. Precisou, como o pastor Ayrton falou, uma de tantas orações sendo ouvidas pelo Senhor. E eu já preguei algumas vezes sobre Ana. Algumas coisas eu não estava entendendo. Porque Ana aparentemente tinha tudo, ela tinha, como diz logo no início, Ana tinha o amor do seu marido, Ana então tinha todo o cuidado do seu marido, mas Ana não era feliz. E se a gente olhar o contexto daquela época, irmãos, não é como hoje, né? Que hoje a maioria dos casais querem ter 1, 2, no máximo 3 filhos, mas naquela época era necessário ter muitos filhos. Né? Era necessário ter muitos filhos. Então, muitas vezes, claro que isso nunca, hoje não se enquadra na nossa cultura. Muitas vezes, para você ver, Eli tinha 2 mulheres, né? Tinha Penina e tinha Ana. Olha a confusão entre as duas. Mas eles pegavam, olha só Jacó, né? Jacó tinha Raquel, tinha Lia, tinha as concubinas e teve todos aqueles filhos, teve 12 filhos. Então naquela época era necessário ter muitos filhos para conseguir terra, para poder tomar conta da terra, para dar continuidade à geração. Então eu estou falando o contexto daquela época. E falando então a respeito de Ana, o que a levou a clamar a Deus? Muito além de gerar um filho, Ana precisava cumprir o propósito pelo qual ela estava inserida naquela geração, que era gerar filhos. Vocês estão entendendo? Ela era uma mulher triste, ela ainda tinha Penina ainda, que a levava, que a instigava. Olha, eu estou cumprindo o meu propósito, olha só como eu sou, olha você não está cumprindo. E ela ficava amargurada e ela ficava triste. E aquilo foi alimentando a sua alma de tristeza, de amargura. Até que ela chegou na presença do Senhor e lançou no altar do Senhor toda aquela condição em que ela se encontrava. Sabe, irmãos, eu sempre falo para alguns jovens, eu já vivi isso, não sei se alguns jovens já viveu isso. É aquelas 3 perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui no mundo. Sabe, eu lembro quando eu era lá para os meus 14, 15 anos, eu sempre fazia essa pergunta, sempre fazia esse questionamento. Eu já estava na igreja, e aí os adolescentes chegam naquela fase de decisão: qual faculdade cursar, para onde eu vou, qual é o meu propósito. E a Ana sabia qual era o propósito dela, mas ela era infértil, ela não conseguia produzir. E ela foi ao Senhor para que o Senhor a abençoasse e cumprisse o propósito pelo qual ela então foi inserida, foi gerada para aquele momento, para aquela geração.
Não foi fácil, igreja. Não foi fácil ela pegar tudo aquilo. Porque você vê, de ano em ano eles iam em Siló. De ano em ano eles estavam indo lá. Mas nada acontecia. Oh, amado irmão. Às vezes, glória a Deus, nós estamos na casa do Senhor. Desde quando eu me entendo por gente, eu vou na casa do Senhor. Mas às vezes é necessário uma penina na nossa vida, para que a nossa vida mude, para que a gente tome uma posição, para que a gente mude de atitude. O que seria de Ana se não fosse penina? O que seria de Moisés se não fosse o mar vermelho, de Davi se não fosse aquele gigante? Então as circunstâncias ao redor, irmãos, é Deus te atraindo para Ele. É Deus te atraindo para o altar. É Deus te atraindo para cumprir o propósito dEle na sua vida. Como o pastor falou, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Se Ana tivesse, coitada de mim, irmãos, nós vivemos a época do vitimismo. E o vitimismo dá like. O vitimismo dá curtidas. Olhe para mim, coitado de mim. Olha para mim, eu não vou dar certo. Olha para mim, eu não vou despontar. E as pessoas ficam naquele comodismo do vitimismo. E nada acontece, porque dá mais curtidas, porque dá mais likes. Até que chega o momento da gente mudar de vida. Olha o cego Bartimeu, ele tinha tudo. Ele estava ali à margem da sociedade. As pessoas vinham e traziam já o peixe para ele. As pessoas iam e davam esmola. E ele tinha a capa que o identificava como cego. E muitas pessoas querem viver assim. Está tudo bem. Está tudo bem hoje em dia ser vítima da sociedade e não querer mudar de vida. Até que vem uma penina e nos leva para o altar do Senhor. E aí o cego Bartimeu então ouve falar de Jesus e aquela fé foi entrando e Jesus passa e ele falou, chegou o momento de eu sair desse vitimismo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para, chama ele, a multidão tenta calá-lo, a multidão que estava seguindo Jesus. A multidão sabia que Jesus podia curar aquele homem e a multidão tenta calar. Ei, cala a boca, está atrapalhando. E aí ele vai, aí a penina, olha só, a penina do cego, foi a multidão. E aí que ele começou a clamar mais ainda e Jesus parou. O nosso mestre parou e mandou chamá-lo. E ali você já sabe, ele tira a capa, diz que o identificava como cego e vai ter com Jesus e ser curado e mudar a sua vida. Chega um momento que nós precisamos nos posicionar. Sabe, irmãos, eu quero contar rapidamente o testemunho da minha casa. O pastor Ayrton vai lembrar que um dia de reunião, sábado de reunião de pastores aqui, mandei mensagem, pastor Ayrton, não vou poder ir hoje porque eu estou mudando hoje para minha casa. E eu precisei também de um empurrão também, uma penina, me levar a buscar a minha casa. Nós estamos há 5 anos em São Sebastião da Bela Vista. E eu nunca sonhei em ter um terreno, muito menos comprar uma casa. Por mais que eu amo Bela Vista, por mais que a gente toda semana, quase todo dia a gente vem em Pouso fazer alguma coisa, mas eu amo Bela Vista, eu amo aquela cidade. Eu falei, Márcio, você escolheu a pessoa certa, que eu amo cidade pequena, eu amo toda aquela vista linda, mas nunca pensei em ter uma casa, até mesmo por conta da condição. E aí, irmãos, aconteceu algo, um pouco antes também, a respeito de Ana. Ana fez um voto com o Senhor. E o que eu fiz para o Senhor foi uma oferta, não foi um voto. E eu não tinha pensado ainda em casa, não tinha pensado nada, igreja. Eu só queria melhorar a casa do Senhor, eu queria dar continuidade. Desde quando investiram lá, comprando o terreno da nossa igreja, eu queria fazer parte, dando continuidade também, em aumentar, em melhorar a nossa igreja. E chegou um final do ano que eu queria melhorar o telhado, aumentar o telhado da igreja. Tem 2 salas em cima e era muito baixo, então eu queria aumentar para poder melhorar. E eu tinha ganhado uma Paraty do Márcio, um carro, 98, 99, e ele me deu esse carro para eu poder andar lá em Bela Vista, para ir na roça, pegar a estrada de chão. Já vim aqui na reunião com ele, morria de medo, né, de pegar a estrada com ele, e tinha o carro. E eu, no meu coração,
no intuito de dar início, né, a essa reforma, eu falei, eu vou consagrar esse carro ao Senhor, eu vou ofertar esse carro ao Senhor. Só que foi o Márcio que tinha me dado. Então, Deus tinha que mover o coração dele também. E eu comecei a pedir, Senhor, abençoe o Márcio, que o Senhor dê um sonho para ele, Senhor, que ele sonhe que a gente está vendendo o carro, para que ele possa abençoar também. E fiquei esperando, a obra começou lá, fiquei esperando o Márcio ter o sonho, né? Deus dá o sonho para ele. E aí chegou um momento que eu falei assim, moço, você não tem sonhado com nada? Deus não te deu nenhum sonho? Eu falei, não costumo sonhar assim não. Aí deixei, continuei orando, e aí chegou um tempo, eu me senti impulsionada, fui falar com o Márcio, amor, eu já consagrei no meu coração, eu já ofertei esse carro ao Senhor, e eu só quero a sua bênção, chorando, né, diante do Senhor, e eu só quero a sua bênção para a gente vender esse carro. E ele abençoou, guardou aquilo no coração, nós vendemos, e aí a gente conseguiu dar uma injeção na reforma. Isso foi lá em janeiro, irmãos. E aí a Penina, a gente pagava aluguel lá em Bela Vista. Os aluguéis, olha só, o que é aluguel, gente? É pouco para quem recebe, é muito para quem paga, não é verdade? Então é assim, às vezes é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Estávamos lá felizes, pagando o nosso aluguel, né, um pouco alto, mas a dona da casa falou, olha, o aluguel vai aumentar em R$100. Daqui a 15 dias a gente tinha que pagar novamente o aluguel. E aquilo, irmãos, assim como foi gerado em Ana, aquilo gerou em mim algo, que eu comecei a clamar ao Senhor, não, amor, a gente vai sair, eu vou orar a Deus, a gente vai conseguir uma casa com um aluguel mais barato. E aí eu comecei a orar, e eu comecei a clamar, e eu falei, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor responde. E essa Penina me impulsionou a Deus, porque eu iria continuar nessa situação. Está no comodismo, irmãos. Sempre tem que ter algo. Eu uso muito o exemplo da grávida, né? Está lá a grávida, está lá o bebê tem tudo. O bebê está quentinho, o bebê tem um alimento lá. Aí chega o momento certo, o próprio corpo da mulher tem que expulsar. E ele fala, não quero. Tanto que muitos nascem chorando, né? Não quero, mas ele tem que nascer para algo novo para a vida dele. Não é verdade? E isso aconteceu em mim. Mas eu não entendia muito por que eu estava clamando. E eu clamava uma casa, mais uma vez, mais uma casa. Era a terceira ou quarta casa que a gente estava. Era uma casa boa. E vamos mudar de novo. E eu comecei a orar a Deus. E eu quero uma casa com aluguel mais barato, Senhor. Eu preciso de uma casa com aluguel mais barato. E até que eu conversando, hoje meus sogros estão morando com a gente na nossa cidade, na casa deles. Eles estão morando com a gente. Eu sempre ligo para minha mãe, para minha sogra. E aí eu liguei para a Dona Irene e falei, Dona Irene, a gente está procurando de novo, vamos mudar de novo, vamos procurar uma casa. E aí, tudo e tal. E a Dona Irene, minha sogra, falou assim, você tem que orar a Deus para Deus te dar uma casa. E eu ri. Você sabe como Sara riu? Quando Deus falou que ela ia ter um filho, eu ri. Dentro de mim, né? Respeitei ela, minha sogra. Dentro de mim eu ri. Aí eu falei sem graça para ela, Dona Irene, mas tem que ter como pagar também, tem que ter as formas de pagar. Aí ela vai e rebateu, mas você tem que orar a Deus para você ter condições de pagar, a forma que você pode pagar. E aí assim, irmãos, guardei isso no meu coração, até que tinha um lugar que eu gostava muito lá em São Sebastião da Bela Vista, e eu comecei a pedir para os irmãos lá, irmãos, se vocês souberem de algum lugar, alguma casa para alugar nessa rua, me avisem. Aí uma irmã lá da igreja falou, achei uma casa para você, Marisete, achei, vamos lá ver. Eu fiquei toda feliz no lugar que eu queria, e aí fomos lá ver a casa. A pessoa, uma mulher maravilhosa, nos atendeu lá tão bem e foi nos mostrar a casa. Quando a gente sai do portão dela, é uma casa de festa, uma casa linda, a casa dela, ela tem criação de carpa, ela tem criação de carpas lá, a Koi Farm. E aí eu saio do portão da casa dela, olho uma casa assim, de 2 andares, toda murada, um pouco abandonada, mas linda a casa. Aí ela falou assim, a minha sogra está vendendo essa casa. Aí eu perguntei o preço, ela falou assim, guardei no meu coração, fui lá ver a casa que ela estava alugando. Era uma casa nova, bonita, mas era bem pequenininha, tipo um apartamento, eu não gostei. Mas fui para casa com aquela imagem daquela casa à venda no meu coração. E comecei a orar pela dona da casa, comecei a orar e comecei a clamar, e me impulsionou para o altar, me trouxe para o altar para clamar por aquela casa. E nisso, irmãos, conseguimos conversar com a dona da casa. Eu me sentia, diante de todas as circunstâncias, eu via que era um grande gigante, né?
Porque era algo novo, sonhar com uma casa. Nunca pensei, não era isso que eu queria. Sonhar era um gigante para mim, mas eu comecei a orar. Isso me levava para o altar para orar diante da minha incerteza, diante daquilo que eu não conseguia fazer com as minhas mãos, né? E eu comecei a orar e tudo e tal, e conseguimos falar com a dona da casa. Ela era de São Paulo, que mulher maravilhosa, eu amo aquela mulher. E conversamos, e ela ficou muito feliz da gente ter interessado pela casa. Falamos assim, olha, nós temos um carro e a gente só pode parcelar. Eu lembro que eu cheguei a ver com vários bancos, mas como ela não tinha escritura ainda, e claro que o banco também não faz, e aí ia aumentar muito o valor, 3 vezes mais o valor da casa. E aí começamos a orar. E no final, a gente conversou com ela, um episódio que eu falo do Márcio, ele me autoriza a falar, tá, gente? No final, quando a gente foi conversar com ela, ela falou assim, olha, a gente pode parcelar a casa, mas vai ter uns juros. E ela não falou os juros que ia ter. Ela tinha um parente lá, advogado, ela não falou os juros que ia ter. E quando eu falei isso para o Márcio falou, não vai dar certo, Marisete, esquece, Marisete, não vai dar certo, isso não é para a gente, não temos condições de pagar. Ela falou que tem juros, ela vai dobrar o preço, ela vai aumentar muito. E aí ele lançou uma palavra, alguns sabem dessa história. E ele falou assim, pastor Ailton, Márcio, é mais fácil a galinha botar um ovo de avestruz do que a gente conseguir comprar essa casa ou pagar essa casa. Ele falou assim, nervoso, assim, como responsável, não é por pagar a parcela. E ele falou, irmãos, eu peguei aquilo. Eu fui para o quarto e orar e falei, Senhor, o Márcio falou que é mais fácil uma galinha botar um ovo de avestruz do que a gente conseguir essa casa. Olha isso, Senhor. Olha isso, Senhor. Olha para nós, Senhor. Irmãos, resumindo essa história, nós estamos naquela casa faz 2 anos e a galinha teve que botar o ovo de avestruz. Para a glória de Deus. Foram muitas histórias que aconteceram. Essa foi a minha experiência. A Penina me levou. Eu nunca ia imaginar ter uma casa. E hoje eu tenho uma casa numa cidade que eu amo, que é São Sebastião da Bela Vista. Poderia ser possível. Foi Deus é quem fez ser possível. E a nossa oração no altar. Nós estamos na semana da vitória. O que te trouxe aqui? O medo ainda da pandemia, o medo paralisante, né? O que te trouxe aqui? Problemas com os filhos, problemas com o futuro. O Senhor te atrai aqui, a glória e a presença do Senhor te atrai aqui. E se você vê, irmãos amados, hoje nós estamos na geração dos desigrejados e isso é um perigo muito grande. O poder que tem uma igreja, o poder que tem a igreja que se reúne aqui. Nós temos um parente que foi visitar uma cidade aqui perto. E eles foram visitar a cidade, chegaram na cidade e eles começaram a passar mal na cidade. A pressão, a opressão era muito grande naquela cidade. Eles sendo cristãos, eles foram para passear, tinham ouvido falar que era um lugar maravilhoso. E aí eles começaram a sentir dor de cabeça. A cidade ela era conhecida tradicionalmente, culturalmente, pelo ocultismo. E eles sentiram aquela opressão e eles não conseguiram ficar lá. Chegaram sexta-feira à tarde e vieram embora sábado de manhã. E aí, irmãos amados, eu perguntei a ela assim, mas você viu alguma igreja lá? Ela falou, não tem quase igreja nenhuma. Então, amados irmãos, nós temos nessa geração dos desigrejados, ou os lugares que tem a igreja não buscam, não vêm até a casa do Senhor. É muito importante, irmãos, o que está te atraindo aqui. Cuidado, irmãos amados, com esse senso de um membro querer ficar fora do corpo. É perigoso, igreja. Assim que é cortado o membro, o sangue para de correr. Desculpa, pastor Gabriel. O sangue para de correr. E esse membro, quando ele é cortado, o sangue para de correr. Então ali a morte do membro. E o sangue volta a correr, começa a correr aqui novamente, há cicatrização rapidamente. E o corpo, então, vai se adaptando sem esse membro. Mas o membro decapitado, cortado, ele morre. Fica necrosado, não tem mais sangue. E assim o perigo dos desigrejados. Igreja de Jesus, igreja viva. Olha a importância de uma igreja. Olha o que está acontecendo na sua vida, nessa cidade, na sua família, nessa uma semana que você tem estado na casa do Senhor, você que tem ouvido, assistido. Olha o poder, igreja. Hoje o nosso maior desafio
é buscar ao Senhor, é vencer o medo, é vencer as circunstâncias e buscar ao Senhor e vencer tudo isso. Você tem que vencer comigo, você tem que chegar do outro lado. Você tem que chegar do outro lado. E olha só, irmãos, Ana veio na casa do Senhor. E por que eu estou falando dos desigrejados? Muitos acham, eu estou desacreditada. Eu estou desacreditada do líder. O meu maior líder é Jesus. Eu lembro uma vez o pastor Stefano também pregando, pastor Ayrton. O meu líder é Jesus, não tem ninguém acima de mim mais. Isso é um perigo, irmãos. Todos nós temos que prestar contas a alguém. Os filhos, aos pais. E nós temos que prestar conta à nossa liderança, aos nossos governantes. Isso é um perigo, esse negócio de rebeldia, de achar que pode ficar sozinho. Não, nós somos... Deus falou com Adão ainda, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Juntos nós conseguimos mais. Por que eu estou falando isso? Porque Israel, naquela época, estava em decadência moral e espiritual. Irmãos, havia práticas sexuais dentro da casa do Senhor. Eles não temiam mais a Deus. Por isso que Eli falou para Ana, Ana, tira esse vinho de você, a essa hora tu já está bêbada. E aí Ana falou, não, Senhor, eu não sou filha de Belial. Não olhe para mim, o que seria hoje? Como seria hoje? Como se Ana estivesse aqui, como seria? Primeiro estaria com o celular na mão e iria para a rede social. Denúncia, vitimismo, né? Iria para a rede social, mas ela se submeteu, ela entendeu que ainda Israel tivesse ainda em decadência moral e espiritual, ela entendeu a autoridade que havia sobre Eli. Eli não sabia cuidar dos seus filhos e Deus então abençoou. Deus fez Eli abençoar Ana. Ana gerou Samuel, Deus falou com Samuel e Samuel falou com Eli. Olha só. Mas Deus seguiu a autoridade que tinha Eli naquele momento. E ali Ana falou, não, Senhor, eu estou atribulada. Eu estou atribulada. E aí ele falou assim, o Deus de Israel então te conceda aquilo que você pediste. O Deus de Israel, a bênção do pastor. A bênção do pastor. Irmãos, o que é o poder da bênção? Lembra quando Deus cria Adão e Eva e fala assim, e os abençoou? A plenitude dessa bênção. Duas pessoas iguais, com funções diferentes. E o Senhor abençoa. Por isso que o pastor falou, olha, a família é mais importante, a família é a base. Igrejas curadas, primeiro a família tem que ser curada. Sociedade curada, a família tem que ser curada. E essa bênção ecoa até hoje, desde quando Deus abençoou Adão e Eva e os abençoou. O pecado trouxe morte, mas Jesus trouxe vida. Jesus resgatou a família, amém? O seu relacionamento é possível. Hoje em dia, o que mais nós vemos, irmãos, nos divórcios? Incompatibilidade de gênero. Não dá certo, dois nesse mesmo teto não dá certo. Mas olha a bênção do Senhor. Olha a bênção do Senhor quando Deus fala e os abençoou. O poder da bênção. Ana tomou posse. Por isso que eu sempre, desde criancinha, pastor Ayrton, eu ouço falar, não saia sem a bênção apostólica. A gente sempre ouve falar, né, irmãos? Não saia sem a bênção apostólica. O culto, pastor Mário de Oliveira também fala, o culto só acaba depois da bênção. O poder da bênção. O pastor Ayrton vai ministrar a bênção, toma posse. Ana tomou posse, tanto é que o semblante dela não era mais igual, ela estava feliz. Ela estava feliz, talvez Elcana não tenha entendido, mas ela estava feliz. Todo aquele fardo foi lançado diante do Senhor, no altar do Senhor. Ela decidiu sair da posição de vítima. Ela podia viver a vida toda dela. Viu o que Penina fez comigo? Viu o que Penina fez comigo? Viu o que as circunstâncias, o que a pandemia fez comigo? Olha o que fizeram comigo lá no serviço. Olha só como eu sou vítima. Olha a minha situação. Irmãos, Deus usa o improvável. Por que Deus chama Gideão, o menor da casa, a menor tribo, a menor família? E Deus chama Gideão. E Deus liberta o povo de Israel através de Gideão.
E Gideão tentou se vitimizar um pouco, mas por que se o Senhor estivesse conosco mesmo, não teria acontecido isso? E começou a conversar e fez prova com o Senhor. E o Senhor então o anima e ele então liberta o povo. Eu acho que temos que acabar, eu creio que temos que acabar com esse vitimismo. Se você parar e conversar comigo e falar realmente, irmãos, muitas coisas, problemas são da humanidade. Da nossa humanidade, da nossa natureza. Para Deus não é novidade. O que nós temos é que vir o Senhor, atender ao chamado do Senhor e vir ao altar do Senhor. O que te traz ao altar do Senhor? Como é precioso. Vivemos num país livre. Nós podemos vir à casa do Senhor. Nós podemos adorar o Senhor. Nós temos um Deus, nós conhecemos um Deus. Foi falado também da oração de Jabes, eu não sei se foi falado nessa semana. Eu me identifico muito com a oração de Jabes. Jabes conhecia o Senhor, Jabes já nasceu. Olha, você vai se chamar Jabes porque eu tive você com dores. E ele carregou aquilo, ele carregou aquela culpa. E ele poderia ter se vitimizado. Ele poderia ter se vitimizado. Eu nasci assim, eu vou nascer assim. Traumas de infância, não era para eu ter nascido, eu fui um erro. E ele poderia ter se vitimizado. E o mundo ia fazer de tudo para fazer com que ele ficasse naquela situação de vitimismo. Mas ele ouviu falar, ele conheceu o Senhor. A tal ponto começou a descendência lá em Crônicas, começa a descendência de Judá e fala, tal, gerou tal, e gerou tal, e gerou tal. Aí param dois versículos específicos para contar a história de Jabes. E Jabes nasceu, quando nasceu, sua mãe colocou o nome de Jabes porque ele trouxe dor para sua mãe. E ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E ele pediu, se o Senhor me abençoar muitíssimo. Isso, irmãos, o que é o muitíssimo? É toda a plenitude da bênção de Deus. O que muitas vezes nós entendemos o que é ser abençoado. Quando perguntar, o que tu acha que é uma pessoa abençoada? É aquela família linda lá da Margarina Quali, com certeza. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem muito dinheiro na conta, que tem um carro lindo, com certeza. Mas é muito limitado isso. É muito limitado isso. A bênção do Senhor, ela é plena na nossa vida. A bênção do Senhor é plena em todas as áreas da nossa vida. E se ser abençoado fosse ter um dinheiro na conta, fosse ter somente, isso pode ser consequência, amém? Pode ser somente, se você acha que é somente um carro bonito. Países europeus, como eu sempre falo, né? Essa estatística que saiu, países europeus não teriam o maior índice de suicídios. Países ricos. Então, o que é ser abençoado? É chegar como Davi, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem me cuidado de mim. O que é ser abençoado? E Jabes pediu, Senhor, me abençoe muitíssimo. Senhor, me guarde de todo mal. A tua presença faz a diferença na minha vida. Senhor, até aqui eu estou, mas alarga a minha tenda. Tem muito mais do Senhor para você, nesta igreja, na sua cidade, na sua família. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu creio em nome de Jesus. O Senhor é Deus que ouve. O Senhor é o Deus que ouve. E Deus se lembrou de Ana e abençoou. E olha só, irmãos, uma semana da vitória e nós vamos orar. Ana, ela voltou para agradecer ao Senhor. Eu falo muito sobre gratidão na igreja. Ana foi lá cumprir, olha, eu estou aqui, lembra daquela mulher que estava aqui clamando? Sou eu. Eu vim trazer o motivo pelo qual eu estava orando, Samuel, e consagrou o Senhor. E aí ele foi e abençoou Ana de novo, e ela teve mais 5 filhos. Olha só o poder da gratidão. O poder da gratidão. Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Um somente voltou para agradecer. Então, de 10 pessoas abençoadas, se a gente for levar para a estatística, somente uma agradece. Então, de 10 bênçãos que nós recebemos, quando nós entendemos o quanto somos abençoados, agradecemos somente de uma. E isso chamou a atenção de Jesus. Mas espera aí, não foram 10? Um só volta. Um só volta para agradecer. Irmãos, a gratidão é um ato de escolha.
Porque quando tem algum problema a gente ora, e aí todo mundo oferece, eu estou rezando, eu estou de pensamento positivo contigo, e a pessoa vai aceitando tudo. E a pessoa vai aceitando, está enfermo, vamos orar, mas a gratidão é uma escolha. E muitas vezes nós esquecemos. E isso não tem a ver com crise de identidade de Jesus, mas tem a ver muito com a nossa atitude, com o nosso caráter de agradecer. Gratidão. Eu creio, eu sei que você está sendo abençoado, mas não se esqueça de voltar aqui e falar com o seu pastor como você foi abençoado. Alguém pode estar precisando. Alguém pode ser que precise ser incentivado com o agir de Deus na sua vida. Amém? E levar essa pessoa ao altar do Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Como está o seu coração? Está amargurado? Como estava lá com Ana? Está amargurado o seu coração? Há quanto tempo você está assim? Talvez você se acomodou. Tantas pessoas te chamam, talvez de coitadinho, de coitadinha. É assim mesmo. Mas aí vai aparecer uma penina para te levar para o Senhor. Vai aparecer uma penina para te levar para o altar de Deus e clamar ao Senhor. Aleluia, este é o momento, este é o teu tempo. Em nome de Jesus, toda essa amargura você tem que lançar diante do Senhor, diante do teu Deus que tem cuidado. Ele te atrai aqui nesta noite. Ele te atrai para o secreto. Ele te atrai nesta noite. Amém?